Fala pessoal, tá quase na hora do jogo, mas antes tem aqui ó, Globo Esporte e tem notícias do Botafogo pra vocês. Então, sem enrolações, vamos assistir aqui rapidinho. Em Globo Esporte tem o placar aberto da Placar TV e tem notícias do Botafogo pra vocês. Talvez hoje tenhamos Matheus Martins e PK ao invés de Marlon Freitas e Santi Rodrigues. Então, o Paiva rodando o elenco aí, né? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui embaixo, link do canal Notícias do Fogão 2.0, né? Canal que a gente tá aí, reserva com vídeos curtos. Aqui em cima, Live Pix, ali Pix do canal. Tamo junto e bora pro vídeo. Bom, hoje o Botafogo visita o Bragantino para seguir embalado com o técnico Renato Paiva no Brasileirão. O Lucas Rangel tá em Bragança Paulista e traz as últimas do Fogão. Lucas, seja bem-vindo. Tudo bem, Mário? Um abraço para você, para todo mundo ligado no Globo Esporte. Exatamente, o técnico Renato Paiva buscando aí a sua segunda vitória com o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Nesse bom início de trabalho, o Botafogo vem de 2 vitórias seguidas, uma pelo Brasileirão contra o Juventude, outra pela Libertadores contra o Carabobo, ambas por 2-0. Vive um momento interessante então à frente com o treinador português. Que para o jogo de logo mais tem algumas dúvidas, já está com o time preparado, mas ainda tem algumas dúvidas. Na lateral esquerda, por exemplo, se joga o Alex Telles ou se joga o Cuiabano. E no ataque, em uma das pontas, o Santi Rodrigues ou o Matheus Martins. Informação que teremos mais próximo aí do horário do jogo, por volta de 1 hora antes da partida, quando as equipes divulgarem as escalações. Mas aqui no GE nós já temos um campinho provável do Botafogo. Vamos pôr na tela com a provável escalação. John no gol, Vitinho na lateral direita, Jair e Barbosa na zaga, Alex Telles ou Cuiabano na esquerda. Meio campo com o Gregory, Marlon Freitas e o Arthur, ex-Bragantino, chance de lei do ex. Um ataque com o Savarino, Santi Rodrigues ou o Matheus Martins e o Igor Jesus, que é a grande novidade para o jogo de logo mais, Mari. Bem lembrado, passagem pelo Zenit, né? Mas sai do Bragantino. Igor Jesus é boa, então, notícia para o torcedor do Botafogo, que queria vê-lo de volta, né? Exatamente, tem 2 gols nessa temporada, voltando, né, a tentar adquirir o seu melhor ritmo, né, voltando a fazer os gols que o Botafogo tanto aproveitou na última temporada, principalmente. Ele ficou fora, né, estava suspenso no jogo contra o Carabobo e a grande novidade, então, para o jogo de logo mais. A gente sempre costuma destacar, né, o poder ofensivo desse Botafogo, com mais peças agora no setor de ataque, mas nesse início de trabalho, Mari, do Renato Paiva, o que vem se destacando é o setor defensivo. Nos últimos 4 jogos, apenas 1 gol sofrido. Importante, né, para que o time tenha uma boa sequência, uma sequência de vitórias acima de tudo, nesse início de temporada, para quem sabe repetir o que foi feito no ano passado. O jogo começa às 4 horas da tarde aqui em Bragança Paulista, que tá quente, viu? Não tá quente igual aí no Rio, Mari, mas aqui em Bragança está fazendo um calor de acima de 30 graus, expectativa de mais ou menos essa temperatura para a hora do jogo. Um abraço para vocês aí. Ô, Pedro, você lembra do Bruno Lage, rapaz? Lembro. Lembra bem? Lembro, técnico. Ele foi o técnico do Botafogo no segundo semestre de 2023. Sim. Foi o técnico daquela derrocada, né, do Botafogo, onde ele era líder absoluto, com sobras com o Luiz Castro. E aí com o Bruno Lage, o Botafogo teve uma campanha muito ruim, né? E acabou perdendo o campeonato. Ele saiu antes do fim do campeonato, saiu em outubro ainda. Sim. Quando a coisa estava muito ruim. Acabaram botando, foi quem mesmo que entrou no lugar dele? Thiago Nunes ou Lúcio Flávio? Acho que foi o Lúcio Flávio, né? Lúcio Flávio tentou remendar ali no fim. Foi, né, Raiz, o Lúcio Flávio? Quando saiu o Bruno Lage? Lúcio Flávio e Thiago Nunes. Foi o Lúcio Flávio. Aí não deu Ele bom. pega do Caçapa. Caçapa continua. Caçapa foi interino rapidinho e ali. vai bem. Aí depois vem o Bruno Lage. Derrocada. Afunda o Botafogo. Aí vem o Lúcio Flávio, continua afundando. Não deu jeito. Não deu jeito. jeito. O Bruno Lage está processando o Botafogo, né? Quase 2 anos depois, 1 ano e meio depois. Está processando o John Textor, né? O grupo do John Textor, grupo de clubes, a empresa do John Textor, por ter, segundo o Bruno Lage, tá isso na ação, o Botafogo não teria cumprido, ou a empresa do John Textor não teria cumprido uma cláusula do contrato que teria que oferecer a ele, Bruno Lage, foi isso que eu entendi, tá? Se eu estiver errado, vocês me digam. Teria que oferecer ao Bruno Lage uma vaga, uma oportunidade de emprego em outro clube do grupo do Textor. Então, meus amigos, é mais um para a coleção, mais um processinho aí, mais uma enrascada aí financeira em que está metido o John Textor nos últimos meses, porque não foi uma e não são 2 apenas. Né? Nos bastidores a coisa está fervendo ali em relação a essas empresas, a esses rolos aí envolvendo o John Textor nos últimos meses. O Botafogo melhorou. Ele, hein? Vou te contar, hein, Bruno Lage? Eu vou te contar, hein?
Ó, Ainda quer receber porra, umzinho, tá né? de brincadeira, né, Bruno Lage? Pegou o time voando no Campeonato Brasileiro. O time tinha 13 pontos de vantagem. 15, 20 pontos de vantagem. Perdeu o Campeonato Brasileiro, ele ainda quer cobrar alguma coisa? Isso porque tá empregado, hein? Tá empregado e tá voando lá no Benfica. Tá jogando demais o time do Benfica, inclusive. Meteu goleada no Porto. O último jogo foi goleada também. E quer cobrar do Botafogo, senhor Bruno Lage? Mas é um trocadinho. Ó, vou te contar, É hein? 46 milhões de reais. Vou te contar, hein? Isso pra gente não é nada, mas Nunca pra ele mais é pisa dinheiro, no cara. Brasil. Pelo menos no Rio de Janeiro ele não pisa mais. E aí, Raíza? Brincadeira. Cara de pau, não? O Textor, ele se manifestou, né? O nosso Medeiros chegou a fazer uma publicação em relação a esse manifesto do Textor, né? Porque a Eagle tem conhecimento da ação judicial movida pelo Bruno Lage, se refere à disputa sobre a interpretação adequada de um acordo histórico entre a Eagle e o Sr. Lage. A Eagle entende que o Sr. Lage não tem direito contratual aos valores reivindicados em seu nome. Consequentemente, a Eagle defenderá vigorosamente a ação e buscará recuperar os custos de tal ação do Sr. Lage. Então, o grupo aí do John Textor, através do próprio John Textor, já dizendo que não pretende pagar absolutamente mais nada para o Bruno Lage. Mas é loucura isso, né? Eu acho que sem cabimento essa postura do Bruno Lage nesse momento. Fez nada no Botafogo, foi uma passagem desastrosa. Fez sim, ele perdeu o título, Raíza. Ele não é que ele não fez nada, não. Ele destruiu o sonho do título do Botafogo em 2023. né? Troço inédito, cara, o jeito que foi. Pô, aquela virada, eu só não sei se a virada ainda era com o Bruno Lage, acho que não, hein? Já era com o Lúcio Flávio. Era a com o virada Lúcio do Flávio, Palmeiras. Né, Elan? Já era com A o virada Aquele do Palmeiras no Milton episódio Santos. da Fala, demissão aí. dele, aquele episódio da demissão, que não foi demissão, Sim, entregou sim. o cargo, não entregou, aquilo ali piorou tudo, né? Sim. E o momento do Botafogo já não era bom, aquela postura dele na entrevista coletiva já aí ali mesmo acabou com tudo. O cara é uma malaça, né, meu irmão? O jeito que ele saiu, aquelas coletivas, o negócio ali era pesado. Ali. Teve um jogo que foi também o estopim pra ele, que ele coloca o Tiquinho no banco e coloca o Diego Costa de titular. Exatamente. Aí o negócio a maionese desanda. azedou de vez ali. Exato. Foi ali que azedou. E o Botafogo joga esse fim de semana contra o Bragantino em Bragança Paulista, volta do Igor Jesus. E vou dizer um negócio pra vocês, tá? O Botafogo fez uma boa estreia, jogou bem contra o Palmeiras, não conseguiu vencer, mas deu uma impressão boa, ganhou depois em casa do Juventude. E se quer ser novamente candidato a título brasileiro, a campeão, como é o atual campeão brasileiro, é jogo que ele tem que ganhar, tá? Jogo fora de casa, sim, contra o Bragantino, mas time que vai ser campeão brasileiro tem ganhado o Bragantino desse Bragantino atual, que não é mais aquele Bragantino de 2, 3 anos atrás. É um time que caiu bastante. Né, seu Pedrosa? Sim, não é mais aquele Bragantino, mas deu um trabalhinho pro Fluminense, sim, na última partida. Eu acho que o Botafogo vai ter uma certa dificuldade, é verdade. Vem de uma atuação em que oscilou bastante durante a partida. Foi salvo por um gol do Patrick de Paula de falta. E depois o próprio Matheus Martins também conseguiu fazer o segundo gol já nos acréscimos. Mas eu acho que o Botafogo tem condição de pelo menos conseguir um empate, conseguir um pontinho fora de casa. O Bragantino é uma equipe que tá derrapando ali com o Seabra um pouquinho. Repito, contra o Fluminense no primeiro tempo, o Fluminense foi amplamente superior, mas no segundo tempo poderia até ter virado a partida, essa é a grande verdade. Mas eu acho que em relação a elenco, em relação a investimento, em relação aos jogadores que tem, se o Botafogo quer ser campeão brasileiro novamente, tem que buscar a vitória lá fora. Cadê o superchat, hein? Bota aí na tela. Obrigado a todo mundo. Galera, vota na enquete também. Pode vaiar ou não pode vaiar durante os 90 minutos? Foi assunto aqui, vota pra gente saber a sua opinião. André Henrique, o que acham que deveria acontecer em relação a toda a confusão e tragédia no Chile? Colo-Colo e Fortaleza. O jogo foi suspenso, né? Depois de atos de selvageria, de invasão de campo lá por parte dos chilenos. Teve 2 mortes de 2 torcedores fora do estádio antes do jogo. Enfim, um negócio fortíssimo. Lamentável o esporte ser manchado assim. É o que deveria acontecer, na minha opinião, viu, André? Aconteceu. O futebol e um jogo de futebol não pode estar acima de vidas humanas, da segurança dos seres humanos e dos cidadãos em geral. Então, suspendeu-se o jogo, né? Futebol não pode ser confundido com praça de guerra. Lucas de Souza, Bruno Lage está certo, Pedrosa, é direito dele. Está no contrato errado, é quem fez esse contrato. Tá no contrato, vai ter que ver na justiça, né? Porque ele alega que tá no contrato.
E o Grupo Eagle, ele vai, obviamente, correr atrás dos seus direitos. Então, assim, tá certo? Tá no direito dele? Não sou eu ou você que vamos decidir. Isso aí é a justiça que vai decidir. O que eu quis falar aqui é que talvez falta um pouquinho de senso. Para mim, a questão é muito mais senso. Ele chegou, ele fez um trabalho terrível no Botafogo. O Botafogo arcou com os salários que tinha que pagar para ele e tudo mais. Aí ele tá cobrando uma cláusula que ele iria para outro lugar. Enfim, é só senso. Quem tá certo ou tá errado, não sou eu que vou decidir. Amanhã entra em campo campeão da América e campeão do Brasil. Quem é, o Léo Pinheiro? O Botafogo. O Botafogo é o campeão da América e o campeão do Brasil, Jorginho. É o Botafogo, cara. Campeão da América, sabia? E campeão do Brasil inteiro. Do Brasil e do continente sul-americano. Isso. Tô muito fã. Botafogo. Esse time é bom, hein? É, Botafogo. Seguinte, ó, fala no fogão aí, ô Rodrigo Brandão, vai. Canta, e o Botafogo recebeu o segundo não em menos de 2 dias. Depois de ter a proposta para contar com o zagueiro Naves do Palmeiras recusada pela equipe alviverde, hoje foi a vez do Grêmio recusar a proposta pelo Gustavo Martins, jogador de 22 anos que estava na mira do Botafogo para reforçar o elenco em substituição ao Bastos, que vai ficar pelo menos 2 meses afastado. O Botafogo fez a mesma proposta que fez ao Palmeiras pelo Naves, empréstimo com opção de compra. Mas, de acordo com o jornalista Caliel Dornelles, da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, o Grêmio não aceitou e deu como encerrada a negociação. Sobre o Naves, a informação que a gente obteve é que o Botafogo ofereceu um salário 85% maior do que ele recebe no Palmeiras. O jogador teria aceitado a proposta, o que pesou foi a pressão da torcida, que não aprovou o fato do Palmeiras estar reforçando um rival com um atleta que é da base. O Abner, jogador do Juventude, é outro jogador que também não virá, pelo menos a princípio. O Juventude renovou o contrato desse atleta recentemente e só aceita vendê-lo por 20 milhões de reais, que é o valor da sua multa rescisória. Enfim, são 3 situações muito parecidas. O Botafogo quer contar com o zagueiro, mas não tem dinheiro para comprar nesse momento. Quer um empréstimo com opção de compra no final do empréstimo. E as equipes não estão aceitando essa forma de negócio. Existe ainda um quarto nome, um quarto zagueiro que não foi divulgado. O tempo é curto, a janela para transferência doméstica se encerra hoje, pelo menos até o momento. O Botafogo não fechou com ninguém. Caso não contrate ninguém hoje, o Botafogo vai ficar com 4 zagueiros até a abertura da próxima janela: Barbosa, Jair, David Ricardo e Serafim. Desses 4, apenas o Jair joga pelo lado direito. O Serafim até joga pelos 2 lados e o Botafogo não quer correr esse risco de escalar um jovem de apenas 20 anos em uma partida decisiva, que pode ser uma partida de Libertadores, por exemplo. O clube tem a opção do Danilo Barbosa, que também pode fazer essa função, só que ele segue se recuperando de uma pubalgia, já está recuperado dessa lesão, está em fase de transição e não tem um prazo estipulado para o seu retorno. Falando do time, amanhã tem confronto contra o Red Bull Bragantino, 3ª rodada do Brasileirão. O Botafogo está chegando nesse momento em Bragança Paulista e o técnico Renato Paiva vai mandar a campo a equipe completa. O Igor Jesus está de volta no ataque e as únicas dúvidas são na lateral direita e no meio-campo. Vitinho ou Matheus Ponte disputam a vaga na lateral. Patrick de Paula e Santi Rodrigues disputam a vaga no meio. Provável time tem o John, Vitinho ou Matheus Ponte, Jair, Barbosa e Teles, Gregory, Marlon Freitas e Savarino, Patrick de Paula ou Santi Rodrigues, Arthur e Igor Jesus. Valeu, Canta! Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão, com as informações do Botafogo. Botafogo que, na minha visão, vai ter mais problemas se quiser rodar o elenco, né? Porque tem um elenco hoje mais curto. Pelo menos até junho, quando chegam as contratações aí do Textor, 2 jogadores ali, um praticamente certo e o outro já confirmado, né? Um é o Wendel e o outro é o Wesley, que era atacante do Corinthians, tá lá no... Sim, jogador de lado de campo, jogador de drible, de velocidade. Mas vem mais reforços, assim, no Não, Botafogo. e acho que é importante a chegada de novos reforços, até porque o Botafogo talvez tenha reposto a saída dos jogadores dessa última temporada em termos de quantidade, mas eu acho que a gente concordou que em qualidade o Botafogo perdeu em relação ao que tinha à disposição no ano passado. Qualidade também experiência, né?
Vou falar Sim. que são algumas apostas, mas são jogadores que não têm a mesma bagagem dos atletas que deixaram a equipe na temporada passada, até mesmo de lastro dentro do clube. Como, por exemplo, o Tietê, o Eduardo, que são jogadores que têm essa rodagem, têm a qualidade técnica e também têm uma certa experiência para aguentar uma temporada, aguentar a pressão. É pressão que tende a existir no momento de oscilação, e oscilação acaba sendo natural durante uma temporada longa como essa. Eu acho que, como disse a matéria do Brandão, o problema fica no sistema defensivo, já que o Botafogo recebeu esses 2 nãos. E às vezes acontece isso, né, Cantarelli? Você tá ali, tá acabando o tempo, aí você começa a atacar. Tá nervoso. Tá nervoso. E aí você vai uma equipe e busca o Naves. Isso. Não consegue, toma um não. Aí o zagueiro vai em do outra. Grêmio também. Vai no Gustavo Martins, outra equipe. Toma outro não. São jovens jogadores, promessas, e eu acho que faz até sentido essas equipes não negociarem com o Botafogo. Sim. Acho que os moldes acabam sendo interessantes para as duas partes, né? Porque o Botafogo acaba sendo uma vitrine também para esses clubes. Eu acho que talvez a opção de compra fixada possa ser trabalhada, não tão interessante assim para as equipes que detêm os direitos desses jogadores, mas é uma situação preocupante, como a gente disse. Quatro zagueiros no elenco. Botafogo no ano passado sofreu bastante com isso. E aí pode ter que recorrer novamente ao Danilo Barbosa do sistema defensivo. É um jogador de qualidade, é um volante, mas eu acho que o Botafogo poderia ter olhado com maior carinho, maior profundidade para o mercado nesse início de ano. Apenas o Jair chegou de forma impactante para a equipe, né? Um jogador de muita qualidade, muito potencial, e foi uma contratação que o Botafogo insistiu bastante desde o ano passado, fazendo essa investida junto ao Santos, e a gente vê dentro de campo que é um jogador que corresponde, um jogador que tem essa qualidade, um potencial de crescimento absurdo, e o Botafogo espera realmente também ter, além do retorno técnico que já está acontecendo, o retorno financeiro fora de campo. Mas é isso, né, cara? Três zagueiros à disposição. Sim. 3 de 4 jogando pelo lado esquerdo. 3 de 4 jogadores, 3 de 4 nomes à disposição. Sendo que 3 preferem o lado esquerdo, sendo que um consegue jogar pela direita, mas é o Serafim, que é um jovem atleta. Então, é torcer para o Botafogo conseguir resistir, e o Jair, por ser novo, também conseguir resistir a essa sequência. Eu acho preocupante. Sim. Acho que o Botafogo, temos algumas horas aí até o fechamento dessa janela, o Botafogo poderia ter mais uma opção para o miolo defensivo, já que foi um ponto de solidez que garantiu parte da boa campanha do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Também, principalmente, foi o ponto que fez o Botafogo resistir àquele cenário adverso da decisão da Copa Libertadores. É aquilo, né? Agora, no ano passado, trouxe de volta o Adrielson para suprir a má fase do Lucas Alter. Agora, nem essa possibilidade tem, né? Porque o Adrielson foi para a Turquia. Adrielson tá na Bélgica. Na Bélgica. No Anderlecht, se eu não me engano. Isso. Então... nem essa possibilidade dentro do grupo Eagle tem nesse momento. Então, é olhar pro mercado com maior carinho para esse sistema defensivo. Galera participando pelo WhatsApp 99557-1013. Fala, galera, manda aí. Fala, galera da Transamérica. Oi. Boa tarde. Aí, só pra saber, que horas vocês vão começar a falar de futebol? Porque por enquanto vocês estão falando bobagem. Já foi. Já foi o áudio, vai, solta aí. Boa tarde, amigos da Transa. Não foi, tá com eco esse. Esse é em especial Cantarelli. Gosto de tu, mas tá chato pra caramba, hein? Só porque o cara tem 1,80m. John tem 1,90m, 1,90m e pouco. Tomou 3 na Supercopa, tomou 2 no Carioca do Flamengo. Tá de brincadeira, né? Foi uma noite ruim. Como as 4 últimas noites que o Flamengo não fez gol. Mas é isso aí, tamo junto aí, Fabão de São João, um abraço. Você já teve uma noite ruim, Jorginho? Várias. Ah, é? Por exemplo, se no outro dia eu vou fazer alguma coisa importante, eu não durmo, eu fico acordando de meia hora. Tá ansioso? Eu acho que a minha mente não consegue descansar se tiver com algo pra acontecer no outro dia, ou não acontecer, né? Fica na expectativa. Aí é a noite ruim, né? A noite sem dormir. Você chegou a ter uma noite ruim com aquela sua namorada? Não de sei. Pau grande? Sim, a primeira noite foi muito ruim. Rapidinho. Eu descobri coisas que não posso falar aqui no rádio. Não pode, E aí eu levantei e fui embora. Eu falei, não, assim não. Assim não. Isso não pode. A namorada de pau grande, né? Eu respondi pra aqui não, aqui não. Eu levantei, aqui não. 99557-1013. Fala, galera, mano. Rapaziada Transa, Thiago, motorista de aplicativo. Cantarelli, estou desapontado. Tava fazendo uma corrida por um aplicativo famoso, que não sei se pode falar o nome, mas começa com a letra UB.
Pode Peguei falar uma aqui, pode corrida falar. que o destino apareceu com Barra Olímpica, cara. Eu cancelei a corrida porque eu não sei onde fica essa. Não esse existe, bairro. exatamente. Sobre o assunto do Glorioso, não precisa contratar mais nenhum zagueiro, não, que o Barbosa já vale por 2. Saudações alvinegras. Tá aí. Cara, mas o problema é o seguinte, né? Barbosa e Jair jogando todos os jogos, né? Durante 2 meses. Isso. Não dá. E aí a gente tá aqui conversando, abre o programa conversando sobre poupar e pipipi, popopó, e a gente tá aqui descobrindo que é necessário, porque em algum momento vai estourar, pode perder o jogador por um problema de lesão, então é importante, mas a gente tem que saber o momento certo de poupar e contra quem poupar, ou pelo menos preservar, né, Lango Lango? Ricardo Teixeira. Ele tá aqui? Tá aqui no chat. Papo não valoriza o chat e os verdadeiros ouvintes. Acabei de ler a mensagem dele, ele gastou falando isso. Tanta coisa boa pra falar, recado pra falar. O Ellison. Pensei que fosse um aplicativo de carro particular com 2 dígitos. Não, esse você não pode falar aqui. Não pode? Não, aqui a gente só fala de Uber. Eu só pego Uber, por exemplo. Rodrigues mandou aqui, ó. O Barbosa também é torto pra esquerda, Léo Pinheiro? O Barbosa, ele tem essa preferência de atuar pelo lado esquerdo, né? É um zagueiro canhoto que tem qualidade nessa... a gente tá acompanhando o Botafogo há muito tempo, né? Sim. Você acompanhou de perto o Botafogo em outros países até. Não tão perto, não precisa. Não, você acompanhou o Botafogo, por exemplo, em outro país. Ah, sim. Verdade. E aí você acompanhou e você percebeu que ele tem a preferência de jogar pelo lado esquerdo. Não sei se pela direita ele ficaria torto. Pela direita pra você, ele ficaria torto? Torto pra direita. Porque assim, tem essa máxima, né, no futebol, porque você consegue jogar com 2 zagueiros destros, mais 2 canhotos, você acha que o time fica torto. Engraçado isso. Pô. Deixa o cara ficar tortão pra esquerda. Sabe quem levantou essa bola? Um cara que você entrevistou, o Fabrício, lembra? Zagueiro que é canhoto. Agora ele tá... Volta Redonda. Não, já saiu do Volta Redonda, tá disputando... Ó, Fabrício Zagueiro tá no Volta Redonda, vai jogar a Série B. Renovou o contrato agora há pouco. Então a rescisão dele foi com o América. Não, esse Fabrício aí eu. Não, esse aí Fabrício Dedão. Não, então o que saiu foi a rescisão dele com o América. Então, ele tá disputando a Série B com o Volta Redonda e ele falava isso na época dele do Flamengo. Eu posso jogar com o Angelim porque eu consigo ir pelo lado direito. Aí o treinador na época falou, mas fica torto 2 canhotos, mas 2 destros não. É estranho. Seguinte, ó, Bruno Ardoim, será mesmo, Léo? Jair, mesmo mais novo, é tão bom ou melhor que o Adrielson. PK é melhor que o Tietê e Eduardo, que não estavam rendendo. Só o Tiquinho pelo Mastriani, que acho ter enfraquecido. Não, mas aí são reposições pro... Tirando... Não, o PK também chegou como incógnita, né? Porque agora... Agora ele tá mandando bem. Agora ele tá mandando bem, tá melhor condicionado. Qual foi a outra opção que ele falou? Falou do Tietê... Não, PK, Tietê, Eduardo. Calma aí, deixa eu ver aqui. Jair, melhor que o Adrielson. Sim, e eu acho que até foi até mais pelo Walter do que o Adrielson, que o Adrielson já tinha o caminho. Que era melhor que o Mastriani. O Tiquinho é melhor que o Mastriani. É isso aí. Enquanto isso, vamos falar do Botafogo? O Botafogo joga aqui em São Paulo amanhã contra o Red Bull Bragantino. Vou trazer Camila Barbieri para falar mais do Fogão. Amiga, bem-vinda ao Taon. Temos alguns assuntos para tratar, né? A preparação do jogo, naturalmente, tem reforço. Mas e reforços? Vai dar tempo? O Botafogo tem essa fama de conseguir inscrever em cima da hora. Vai ser o caso dessa vez? Bem-vindo ao Taon. Ei, Joana, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Pois é, né? Essa questão do prazo da janela doméstica e a negociação entre clubes do Brasil interessa muito ao Botafogo pela necessidade, principalmente, de achar um zagueiro por conta dessa lesão do Bastos aí, que sofreu um trauma, né? Teve uma pancada no joelho esquerdo e ainda não conseguiu voltar para os jogos, né? Ele que foi muito importante na campanha do ano passado, o Botafogo. Então, claro que essa tarde, esse período da tarde aí será decisivo para o Botafogo, né? O Botafogo teve conversas com o Abner, que é um zagueiro do Juventude, para trazer esse zagueiro do Juventude, não andou também por conta da multa rescisória que o Juventude estava cobrando, e aí o Botafogo tenta um modelo de empréstimo também, por conta do caixa, enfim, do clube, né? Também se falou no Naves, o Palmeiras disse que não quer negociá-lo nesse formato de empréstimo, então também não andou. Gustavo Martins, do Grêmio, também é outra negociação que não andou.
Enfim, então, a ver aí na tarde de hoje, porque é hoje que se encerra essa janela aí de transferência, se o Botafogo vai conseguir apresentar um reforço que é, sim, necessário, principalmente nessa posição do Bastos, né? Agora, falando da preparação, então, para o Bragantino, para enfrentar o Bragantino, esse jogo será amanhã no Nabi Abichedi, lá em Bragança Paulista, às 4 horas da tarde. Botafogo quer seguir aí essa sequência de vitórias. Treinou hoje pela manhã e daqui a pouquinho, 1h40, segue viagem rumo a São Paulo. Joana. Tá aí, Camila Barbieri trazendo as informações do Botafogo, últimos detalhes da preparação, que viaja hoje aqui para São Paulo para enfrentar em Bragança Paulista o Bragantino pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Montenegro diz que Bitelo não virá e que Almada tem grandes chances de jogar o Mundial pelo Botafogo. Só depende dele. Ex-presidente do Botafogo, Carlos Augusto Montenegro, afirmou sexta-feira, em live no canal Resenha Alvinegra, que existe uma chance muito grande de Thiago Almada voltar ao glorioso para o Super Mundial de Clubes da FIFA. O argentino está emprestado ao Lyon até 30 de junho, mas a temporada lá termina no finalzinho de maio, então ele pode antecipar a volta dele alguns dias antes. Existe uma chance muito grande, não sei se é para o segundo semestre todo ou só para o Mundial, de Almada vir. Essa é uma chance real e já está mais ou menos conversado. O grande problema está aí, só depende de uma pessoa, se o Almada vai querer. O Almada é uma pessoa muito legal, mas é um pouco tímido, um pouco autista. Ele está sempre fora e tal. Contou Montenegro. Cara, com relação a isso, nem precisa ser pro segundo semestre todo. E nem precisa ter aquela regra da FIFA. O Almada, ele é do Botafogo. Se ele por acaso encerrar o contrato lá, ele volta pra cá. Digamos que o Botafogo, o técnico queira vender o Almada pro Atlético de Madrid, sei lá. O Almada vem pra cá, terminou o empréstimo, ele volta do empréstimo dele, retorna pro Botafogo, normalmente, joga ali o Mundial. A janela de meio de ano ela só se abre meados para final de julho e se fecha meados para final de agosto. Ou seja, depois do Mundial de Clubes. O Atlético de Madrid não pode comprar, digamos, né, o Atlético de Madrid não pode comprar o Almada antes do meados de julho, quer dizer. Então, entre o final do empréstimo dele com o Lyon e a ida dele para algum outro clube europeu, ele está no Botafogo. Ele está vinculado ao Botafogo. A não ser que o Botafogo repasse ao Lyon de vez os direitos do Almada, e aí ele pode ficar lá no Lyon já no comecinho de julho, né? Ou renova o empréstimo, etc. Ou vai estar de férias, claro. Vai estar de férias e volta quando o time se representar. Mas para outro time europeu, o Almada não pode ir até se abrir a janela europeia, que é meados final de julho, que é após o término do Mundial. Então, das duas, uma. Ou o Almada vai entrar de férias, ou ele vai jogar o Mundial para o Botafogo. Ir para outro clube europeu ele não pode. Só Botafogo ou se manter no Lyon, renovando seu empréstimo, né? Porque aí não é mais uma contratação, né? É uma renovação de contrato, entendeu? Mas isso, claro, se o transfer ban realmente, o que se espera que seja revertido. O transfer ban já foi revertido. A punição, se vai ser rebaixada ou não, é que tem que ser revertida. Mas acho que será também. Seguindo. E lembrar que o Almada não teve férias direito. Ele não teve férias ano passado. Ele saiu do... Columbus... Não. Esse é do Cútil. Ele saiu do Atlanta, lá da MLS. Foi jogar a Olimpíada pela Argentina. E veio pra cá direto, não teve férias. Então esse ano ele tem que ter férias. Se ele jogar o Mundial, vai ser mais um ano do Almada sem férias, né? Ele saiu lá do Atlanta United para vir Botafogo. Antes teve a Olimpíada. E ganhou o Brasileiro Libertadores. Foi para aquela viagem maluca. Quando seriam as férias do Botafoguense, né? Mas não teve férias. Eles já foram para o Mundial. E aí o resto voltou para ter férias. Ele não teve férias. Foi pro Lyon. Foi pro Catar. Acho que teve uma semana só. E foi pro Lyon. É um garoto, mas pode estar um pouco extenuado. Se ele quiser, vai jogar o Mundial pelo Botafogo. Porque só depende dele, né? Porque é Textor aqui e Textor lá. Isso tá combinado já.
No bate-papo com o jornalista Otávio Bocão, Montenegro afirmou ainda que Bitelo, meia do Dinamo Moscou, que o Botafogo tentou no começo da temporada, não reforçará o Botafogo em 25. Isso eu posso te falar, já temos certo que o Wendel, nessa segunda janela, cheguei a pensar que conviver com a ideia do Bitelo vir, mas eu tive a confirmação de que Bitelo não vem, por causa do preço mesmo. Ué, mas o preço não faz sentido, porque o preço o Botafogo fechou um valor que ambos queriam, o Botafogo queria pagar e eles queriam receber. O que estava travando era a forma de pagamento. O Botafogo queria pagar parcelado e eles queriam à vista. Que os caras colocaram. Mas o Botafogo eu acho que não. Pro Botafogo eu acho que não vai vir. Tá meio desencontrado, né? Tá meio desencontrado essa informação do Montenegro com o que realmente aconteceu. Tomara que o Bitelo venha, que o Almada venha, que o geral venha e que a gente ganhe o máximo de jogos possíveis. Sempre pensando em vitórias. Então, pessoal, é isso. Fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui embaixo, o link do canal reserva do Notícias do Fogão 2.0. Live Pix, Pix do canal, 4 planos de membros. É isso, sem enrolações, correndo, porque já tem jogo. Então vambora, tamo junto, valeu, vamos ganhar fogão!